A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa aula da Escola Bíblica Dominical neste domingo de manhã. Hoje nós vamos estudar a lição número 10, que tem por título o Espírito Santo e a edificação da igreja. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça comigo, vamos pedir a bênção de Deus sobre esta aula nesta manhã. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, ó Deus, reunidos diante de Ti neste momento, para estudarmos, ó Deus, a Tua palavra, entendermos a Tua vontade, Senhor, e guardar esta palavra no nosso coração, para que nós façamos aquilo que é agradável a Ti, que agrada, Senhor, a Tua presença. Senhor, toma a Tua igreja agora em Tuas mãos, nos direcione nesta aula, preencha, Senhor, meu Deus, o nosso coração da Tua sabedoria, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nosso texto bíblico básico desta lição está em Efésios capítulo 4, versos 1 a 13, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andei como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O texto áureo nos diz assim: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos capítulo 13, versículo 52. Então, irmãos, nós vamos falar sobre a ação do Espírito Santo na edificação da Igreja de Cristo. Comentário e palavra introdutória. Existe um relacionamento muito estreito entre o Espírito Santo e a Igreja. É deveras notável a sua participação na formação, na direção e na atividade regular dela. Após o dia de Pentecostes, foram estabelecidas igrejas em diversos lugares a partir de Jerusalém. O que ardia no coração daquela gente era exatamente o mesmo que queima em nosso coração atualmente: a chama do Espírito Santo. Então, irmãos, esta introdução nos fala de como o Espírito Santo tem uma ação direta na construção, na edificação da Igreja de Cristo, não do templo físico, mas da igreja que vai subir, desta igreja que está servindo a Deus em espírito e em verdade, daqueles que têm colocado verdadeiramente o seu coração disposto a servir ao Senhor, em agradar o coração de Deus e assim fazer a obra que Ele nos confiou, de pregar a palavra a toda a criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é através do Espírito Santo que move as nossas vidas que esta obra tem sido levada à frente. 1. O Espírito Santo e a Igreja. A palavra grega para definir igreja é eclésia, cujo significado é uma assembleia de chamados para fora, ou seja, a igreja é uma instituição que agrega aqueles que recebem Jesus como seu Salvador e são separados do mundo pecaminoso, a fim de viverem para Cristo. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, no exercício do seu ministério, a igreja não foi estabelecida. No entanto, após a descida do Espírito Santo,
capacitando os cristãos, os discípulos do Senhor finalmente iniciaram a igreja em Jerusalém. Ou seja, irmãos, Jesus, quando ele veio à terra, ele não veio para fundar a igreja, ele veio para lançar os fundamentos da igreja. Ou seja, através da palavra dele, do seu ministério terreno, Jesus preparou vidas, falou da palavra de Deus, preparou os corações para que verdadeiramente esta palavra fosse levada a toda a criatura em todos os cantos da terra. Ele não veio fundar a igreja, ele veio preparar a fundação da igreja. Ele veio preparar para que hoje nós pudéssemos, por exemplo, estarmos aqui através deste vídeo, deste canal, nos alimentando através do estudo da palavra. Mesmo não estando fisicamente no templo do Senhor, nós somos a igreja, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos dirige, o Espírito Santo que nos governa, o Espírito Santo que mostra o caminho pelo qual devemos andar e o caminho também pelo qual não devemos andar. Porque nós sabemos, irmãos, nós sabemos que quando a nossa carne tenta falar mais alto, nós tendemos a tomar um caminho que não é o definido por Deus para as nossas vidas. Mas quando o Espírito Santo ele tem liberdade no meu coração, no seu coração, nós fazemos aquilo que é agradável ao Senhor. E quando ele se agrada de você, saiba que ele move céus e terra para te dar aquilo que você está buscando nele, para colocar na tua mão a vitória que você tem buscado e para que principalmente se cumpra a maior promessa que Jesus fez de que aquele que for fiel até a morte herdará a coroa da vida. Amém? Tópico 1.1. O Espírito Santo ampliava o alcance da igreja. O Espírito Santo acrescentava os salvos, orientava os apóstolos e enchia todos que ouviam a palavra e criam nela. Dessa maneira, a presença do Espírito Santo ampliava o alcance da igreja para além dos limites de Jerusalém. Ou seja, irmãos, a palavra, quando Jesus a trouxe aos nossos corações, ela não foi feita para apenas ser guardada no nosso coração. Porque nós sabemos que tem um versículo que diz que guardei a tua palavra no meu coração, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esta palavra tem que ficar conosco, ela tem que ser retida em nós, mas ela tem que ser espalhada, ela tem que ser semeada. E o Espírito Santo ele faz com que, através do seu poder, através da sua ação, nós tenhamos o desejo de compartilhar esta palavra maravilhosa, esta esperança tão maravilhosa que Jesus nos deu de alcançarmos a nossa salvação. E quando nós fazemos isso, nós estamos aumentando, como aqui foi dito no texto, o alcance da palavra de Deus. Quando nós falamos do amor de Cristo, quando nós falamos do agir do Espírito Santo nas nossas vidas, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos problemas, nós estamos levando a mensagem para aqueles que estão ao nosso redor de que existe um Deus no céu, lindo, maravilhoso, fiel, verdadeiro, que está pronto a mudar a história da nossa vida. Basta apenas que nós deixemos, que nós venhamos a dar a liberdade necessária para que o Espírito Santo habite em nós, governe a nossa vida e que nós vivamos uma vida verdadeiramente guiada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Quando isso acontece, nossa vida com certeza vai muito bem na presença do Senhor. Então deixe o Espírito Santo continuar dirigindo a tua vida, direcionando os teus passos para que você ande sempre na presença do Senhor. 1.2. O Espírito Santo animava os santos. Mesmo diante das tribulações, o Espírito animava os santos, incentivando-os a continuarem a sua obra. Hoje, a atual Igreja de Cristo precisa continuar perseverante como a igreja primitiva, que se manteve fundamentada nos ensinos de Jesus e na comunhão com o Espírito Santo. Esse Espírito é quem nos instrui e nos auxilia no cumprimento desse objetivo. Irmãos, ao contrário do que alguns imaginam, a vida da igreja primitiva não foi um mar de rosas. Foi muito difícil.
O começo da igreja foi muito difícil. Nós lemos na Bíblia que os irmãos tinham verdadeiramente um espírito de compartilhar tudo o que tinham, de viver em união, de viverem juntos, mas isso não significa que a vida deles foi fácil. A igreja primitiva foi caçada, foi perseguida, foi massacrada, mas isso não impediu a igreja de Cristo de continuar caminhando. Isso não impediu a igreja de Cristo de continuar a sua obra, de continuar perseverante. E é este mesmo Espírito que habita em nós hoje, que nos faz continuar caminhando, enfrentando todas as lutas, esse vírus, essa pandemia que está acontecendo, que nos impede agora, por exemplo, de estarmos todos juntos no templo do Senhor estudando a palavra. Mas isso não nos impede de estarmos aqui através deste canal, aprendendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, enfrentando essa luta que está vindo sobre nós. Infelizmente, irmãos, há aqueles que não entenderam a seriedade do problema, que não entenderam que este vírus também tira vidas. Mas nós estamos aqui, irmãos, porque o Espírito Santo nos guardou e nos abençoou. Eu glorifico a Deus que até este momento, irmãos, e eu creio que até o final será assim, nenhum de nós, da nossa igreja, foi tocado por este vírus. Mas se nós não continuarmos perseverantes naquilo que foi orientado, se nós não formos cuidadosos com a nossa vida, com a vida dos nossos familiares, com os nossos irmãos em Cristo, um só deslize pode fazer com que este vírus possa entrar na minha ou na sua casa e pode fazer com que ele possa vir a ceifar vidas. Por isso nós temos que continuar perseverantes. Este Espírito tem que nos ajudar e Ele está nos ajudando a passar por este momento difícil de quarentena, de isolamento social. Nós temos que trabalhar, nós precisamos trabalhar e quando a gente tem que trabalhar não tem jeito. Mas quando nós podemos ficar dentro de casa, como foi feito lá no Egito, que todos precisavam ficar dentro da sua casa, não precisavam sair, não poderiam sair. O Espírito passou e levou aqueles que não tinham a marca do sangue. E nós temos que ter a marca do sangue de Jesus em nossas vidas. Porque quando este vírus tentar chegar na nossa vida, na nossa casa, ele tem que ver que nós somos cobertos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, para que o Espírito Santo de Deus possa nos guardar. Amém? Número 2, irmãos. O Espírito Santo proporciona união. Após a salvação proporcionada pela graça, por meio da fé, o cristão deve se integrar à igreja, formando o corpo de Cristo com os outros irmãos. Isto é, a congregação de pessoas que professam a fé no mesmo Salvador, Jesus. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando que estava rezando para todos os santos para ver se algum deles ajudava. Estava numa padaria e ouvi uma pessoa falar isso, porque estava com medo de pegar o vírus. Mas estava sem máscara e estava procurando qualquer um. A igreja de Cristo, ela está unida em Cristo. Ela deve permanecer em Cristo. E o que nos faz permanecer em Cristo deve ser a cola do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que tem nos guardado, que tem nos protegido, precisa fazer com que nós continuemos unidos. Mesmo assim, através de um vídeo assistido num celular ou numa TV, nós estamos sendo guardados pelo Espírito Santo de Deus. Integrar esta igreja não é fácil. Mantê-la unida, perseverante num só propósito, é uma luta tremenda, irmãos, que cada um de nós faz parte dessa luta. Mas eu tenho certeza de uma coisa, irmãos: se nós formos fiéis, se nós formos perseverantes, se o Espírito Santo de Deus continuar nos direcionando, nos guiando, esta luta vai acabar com a vitória da igreja em nome de Jesus. Nós vamos cantar o hino de vitória e lá do outro lado, Jesus continuará lá nos esperando, pronto para nos receber com a coroa da vitória.
Amém, meus irmãos? Continue perseverante em nome de Jesus. 2.1. O corpo formado por diversos membros. O Espírito Santo é responsável por manter a unidade da igreja. Ele é quem a vivifica e concede os dons para a sua edificação. Um corpo é formado por diversos membros e todos estão interligados uns aos outros, executando suas atividades em comunhão. Nós lemos no texto bíblico base, falando que Deus deu a uns para pastores, outros para doutores, outros para profetas. Cada um de nós tem uma função na igreja. Cada um de nós tem uma missão dentro da igreja. E esta missão tem que ser cumprida por cada um de nós, porque a minha parte não será feita por você, a sua parte não será feita por mim. O que Deus vai cobrar é aquilo que Ele determinou para cada um de nós que seja feito. É isso que Ele vai cobrar de cada um de nós. Faça a sua parte, da melhor maneira possível. Se Deus te deu o dom de louvar, adore a Ele com todo o coração. Se Deus te deu o dom de pregar, pregue com autoridade e ousadia. Se Deus te deu o dom de dirigir, dirija com sabedoria. Se Deus te deu o dom de estar recebendo as pessoas que cheguem ao templo, coloque a sua melhor roupa, coloque o seu melhor sorriso, coloque grande quantidade do amor de Deus no seu coração e receba todos aqueles que chegam ao templo do Senhor para adorá-lo. Porque pode ser que quando esta pessoa que foi bem recebida for sair da igreja, ela não esteja mais sorrindo, mas esteja chorando, porque Jesus entrou no coração dela, porque Jesus passou a fazer parte do coração dela. E você ver uma lágrima de alguém arrependido descendo pelo rosto é algo tremendamente maravilhoso. Então faça a sua parte, deixe o Espírito Santo te guiar, para que você verdadeiramente faça algo que seja agradável ao coração de Deus na igreja do Senhor. Unidos pela esperança. A esperança do cristão deve estar sempre em seu futuro encontro com Jesus. Paulo declarou que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Manter a unidade é importante, pois, ajudando-nos mutuamente, conseguimos chegar mais longe do que se estivéssemos por conta própria. Irmãos, há uma pergunta que eu costumo fazer sempre aqui na igreja quando eu dou aula. Por que você vai à igreja? Ah, pastor, eu vou porque eu gosto de cantar, eu gosto de adorar. Eu vou porque eu gosto de ouvir uma boa pregação. Eu vou porque eu gosto de viver em comunhão com os irmãos. Tudo isso é muito bom, irmãos. E está certo. Mas o motivo principal tem que ser: eu vou à igreja porque eu preciso alcançar a salvação em Cristo Jesus. Eu vou à igreja porque eu sou um pecador, eu preciso da remissão dos meus pecados, eu preciso do perdão dos meus pecados, e o único que pode fazer isso é Jesus de Nazaré. E quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus, verdadeiramente, irmãos, há uma esperança que nasce no nosso coração, a esperança de que um dia Jesus virá em glória para arrebatar a sua igreja, para levar com Ele para morar no céu por eterna morada. Mas para isso, irmãos, esta esperança tem que ser alimentada todos os dias, com orações, com jejum, com perseverança, com leitura da palavra. A esperança continua viva, ela não morreu lá naquela tumba. A esperança está viva e a esperança é Jesus. Creia que Jesus continua guardando a tua vida. Amém? 2.3. Unidos pelo batismo. O batismo espiritual consiste em nossa identificação com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. O batismo é um ato de confirmação da confiança e da esperança que o cristão tem depositado em Cristo, confirmando sua fé que Ele voltará para buscar a sua igreja. Essa fé permite ao cristão abdicar da sua própria vontade para deixar que Jesus assuma o controle da sua vida,
entregando-se totalmente a Ele. Dessa forma, o cristão segue os preceitos de Jesus e pratica a comunhão e o amor com a igreja. O batismo, irmãos, é uma ordenança de Cristo. Ele diz que todos aqueles que creem nele têm que ser batizados, porque quem crer e for batizado será salvo. E esse batismo tem que fazer com que, no momento em que somos imersos na água, quando ressurgimos da água novamente, nós temos que sair dali como uma criatura diferente. Não a mesma que entrou, mas uma nova, renovada, transformada. E esta transformação tem que fazer com que nós tenhamos o desejo de cada vez mais fazer com que a igreja do Senhor ela cresça, que ela floresça, que ela dê frutos em abundância. Porque são estes frutos que serão cobrados de nós quando Jesus voltar. E esta esperança, essa união tem que fazer com que coisas diferentes aconteçam no meio da igreja. Tem que fazer com que vidas que não acreditam, que estão desesperançadas, consigam entender que Jesus é a porta pela qual devemos passar, é a porta da nossa salvação. O batismo tem que produzir este efeito em nós, porque senão não passa de um banho no rio. E não é para isso que Jesus desceu à cruz, veio a esta terra e foi lá na cruz para que nós pudéssemos, desse o seu sangue, para que nós pudéssemos ter a esperança da redenção. 2.4. Ungidos pela regeneração. Embora a regeneração ocorra com o consentimento humano, as Santas Escrituras declaram que o Espírito Santo é quem a promove realmente. A regeneração é chamada nascer de novo, nascer do Espírito, nascer de Deus, estar em Cristo, ser uma nova criatura. Ela está ligada ao arrependimento e ao abandono das práticas pecaminosas, bem como a aceitação de Jesus como o único e suficiente Salvador. Ungidos pela regeneração. Você já viu algo ser regenerado? Ou seja, algo que perdeu a vida, algo que está estragado, algo que está deteriorado, de repente é regenerado. Sabia que Jesus faz isso com a gente? Faz com você e comigo? Nós estávamos estragados, nós estávamos envenenados pelo pecado, nós estávamos morrendo, faltava algo dentro de nós. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, há uma regeneração. O que estava estragado é transformado em algo novo. O que estava envenenado é purificado. O que estava faltando é preenchido. E só quem tem poder para fazer isso, irmãos, é Jesus. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele entra na nossa vida, Ele regenera todas as coisas, Ele pega o que estava estragado e joga fora, e faz com que nós sejamos uma nova criatura, pelo poder do seu amor, pelo poder que Ele tem, Ele regenera as nossas vidas, e nos unge com um óleo santo para que sobre a nossa cabeça nós tenhamos o sinal de que nós somos escolhidos de Deus. Há um óleo santo que está sendo derramado sobre a igreja, a unção de Deus para que nós façamos a obra dele. Esta unção está sobre a igreja, está sobre você, porque você é a igreja de Cristo. Amém? 3. O Espírito Santo mantém a igreja. Muitos teólogos e estudiosos da palavra discutem sobre a possibilidade de a igreja contemporânea viver com as mesmas características da igreja descrita no livro de Atos. Essa questão se levanta porque não há semelhanças entre o tempo de hoje com o que se vivia antigamente. Tudo é diferente: a economia, a cultura, a política, o momento histórico, etc. No entanto, a Bíblia continua sendo o registro dos princípios de Deus para toda e qualquer pessoa, independente da cultura dela. A mensagem salvadora de Jesus é atemporal
e é destinada a todo homem. Assim, o Espírito Santo conserva a igreja, acrescentando aqueles que se convertem pela pregação do Evangelho de Cristo. Atemporal, meus irmãos, quer dizer que não está ligada ao tempo. Comparar a igreja de hoje com a igreja primitiva não dá, porque são tempos diferentes. Era uma realidade diferente. Não havia a tecnologia que nós temos hoje, não havia possibilidade de trocarmos mensagens, de mandarmos vídeos, de mandarmos cartas que chegam quase que instantaneamente. Era outro tempo, irmãos, era outra forma de viver. Mas há uma coisa que não mudou naquele tempo e no tempo de hoje. Há algo que nunca mudou a sua essência. Deus continua o mesmo, ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Mas nós precisamos mudar. Se nós quisermos alcançar a nossa salvação, nós precisamos sair de um estado de vivermos num lamaçal de pecado, para vivermos sendo banhados pela água da vida que jorra da fonte viva que é Jesus. Não dá para comparar as igrejas, a igreja primitiva com a igreja de hoje, mas tanto a primitiva quanto a de hoje, um dia vão se encontrar com Jesus lá na glória. As trombetas vão tocar e nós teremos um encontro maravilhoso com Jesus. E tenha você vivido na igreja primitiva, ou esteja vivendo nesta igreja de hoje, seremos apresentados diante do mesmo Deus, diante do mesmo tribunal, e vamos dar contas ao mesmo Deus de tudo que fizemos e do que não fizemos. Por isso não interessa se a igreja primitiva era uma, se a igreja de outra é hoje, o que interessa é que Deus continua sendo Deus e que diante dele havemos de nos prostrar e darmos conta daquilo que fizemos, daquilo que o Senhor nos confiou. Continue fazendo a obra do Senhor, continue dando liberdade ao Espírito Santo de Deus, porque um dia nós vamos comparecer diante do tribunal divino. Amém? 3.1 Amadurece os santos. Conforme a igreja crescia com os novos convertidos, os apóstolos perceberam que era necessário discipulá-los e ajudá-los a alcançarem, além da salvação, a maturidade e a capacitação do serviço do reino. Os apóstolos investiam na maturidade espiritual da igreja por meio da conscientização da unidade e do incentivo à prática do amor. Amadurecimento significa entender, para o nosso contexto cristão, que aquilo que fazíamos antes não cabe naquilo que nós somos hoje. Aquilo que nós entendíamos antigamente de uma forma, nós entendemos que hoje a compreensão que nós temos nos faz ver que aquele entendimento antigo estava errado. Que nós entendemos que hoje, sem Jesus, nós estamos fadados ao fracasso, à derrota e à condenação. Mas com Jesus na nossa vida, com Jesus no nosso barco, a salvação, a esperança, a vitória é certa em nome do Senhor. Mas para isso, irmãos, nós precisamos amadurecer. Infelizmente, há muita meninice, há muito despreparo por parte de alguns cristãos. Algumas pessoas que não entendem que precisam se entregar completamente a Deus e entender que nós é que somos os servos, que não é Ele que faz a nossa vontade, nós é que fazemos a vontade do Deus Todo-Poderoso. E que por isso nós precisamos entender e amadurecer no sentido de que Ele é Deus, nós somos servos. Ele manda, nós obedecemos. Ele ordena e nós fazemos. É assim que tem que ser, irmãos, na vida daquele que serve a Deus em espírito e em verdade. 3.2 Sustenta os cristãos. A igreja de Atos dos Apóstolos era avivada e missionária, por isso ela se empenhava em levar o evangelho por todo o mundo.
o Espírito Santo usou o amor como a principal força motivadora desta igreja e orientou os apóstolos a agirem em comunhão. Dessa forma, a igreja conseguiu se manter firme diante das tribulações e das dificuldades até chegar aos dias de hoje. De acordo com o relato bíblico, a igreja primitiva dava demonstrações abundantes de que o Senhor estava no meio dela. Expressões encontradas no texto indicam uma igreja voltada para Deus e para a comunhão em torno do Senhor Jesus, tais como no partir do pão e nas orações. Temor, criam e louvando a Deus. A união maravilhosa dos cristãos na família de Deus fica evidente nas palavras de Paulo, pois Deus está acima de todas as coisas, operando por meio de todas as coisas e em todas as coisas. Somos filhos dentro da mesma família, amando e servindo ao mesmo Pai, de modo que devemos ser capazes de andar juntos em união. Uma das grandes preocupações de Paulo é que os cristãos não rompam a unidade do Espírito ao concordar com falsas doutrinas. A igreja local não pode crer na paz a qualquer preço, pois a sabedoria de Deus é, primeiramente, pura, depois pacífica. A pureza da doutrina não produz em si mesma unidade espiritual, pois há igrejas fortes no que diz respeito à fé, mas fracas no que diz respeito ao amor. Irmãos, falsas doutrinas sempre existiram. Isso existe desde sempre. E quando Paulo diz que não podemos fazer com que a igreja tenha paz a qualquer custo, significa que nós temos que manter a doutrina de Cristo no meio da igreja. Não podemos aceitar o que hoje se costuma dizer, que nada a ver, tudo pode. O que importa é que a palavra seja pregada, sim, importa que a palavra seja pregada a todo tempo, mas ela tem que ser pregada, é a palavra de Deus, não o vim de qualquer maneira, porque Jesus disse: vinde a mim como estais, mas Ele não quer que você fique como está, quer que você seja diferente, que você faça a diferença. Viver essa verdade, irmãos, é muito difícil, mas é a palavra de Deus que nos sustenta, é o Espírito Santo de Deus que nos faz ficar de pé. Há muitas falsas doutrinas por aí, irmãos, mas a verdade é uma só, que nós só conseguiremos alcançar a nossa salvação, que nós só conseguiremos alcançar a Deus se nós formos servos de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se não for através dele, nós não chegaremos ao Pai. O Espírito Santo tem que nos ajudar, tem que nos prover ferramentas para que nós possamos nos manter firmes nesta rota. Mas para que isso seja efetivo nas nossas vidas, para que o Espírito Santo verdadeiramente consiga nos guiar, nós precisamos ouvir o Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitas igrejas estão com os ouvidos tapados, mas mesmo os ouvidos tapados vão ouvir as trombetas tocarem, anunciando o arrebatamento da igreja. E quando estas trombetas tocarem, a palavra diz que todo joelho se dobrará. E eu costumo dizer, irmãos, que alguns joelhos se dobrarão para adorar a Deus, outros joelhos se dobrarão para chorar amargamente não terem dado ouvidos à palavra do Espírito. Que nós possamos dar ouvidos à palavra de Deus todos os dias das nossas vidas, para que nós verdadeiramente possamos manter viva a esperança de alcançarmos a nossa salvação. Conclusão, meus irmãos. O Espírito Santo foi o principal responsável pela configuração que a Igreja de Jesus possui atualmente. Ele cuidou do corpo de Cristo e espalhou por todo o mundo, a fim de que o Evangelho fosse proclamado a toda a criatura. Afinal, este é o papel do cristão: exalar o perfume de Cristo por onde passar. Dessa maneira,
o Espírito continua administrando e capacitando a igreja para que ela possa continuar a obra que Jesus começou há tempos. O Espírito nunca abandonou a igreja, por isso, ainda temos pessoas tementes a Deus e comprometidas com seus princípios. O cristão que entende essa maravilhosa provisão divina concebe um coração grato ao Senhor por todo o cuidado que Ele teve até hoje. Agradeça a Deus por todo o amor com o qual Ele nos trata. Agradeça a Deus, irmãos. O amor dele é indescritível, é incomparável. Somente o amor de Deus pode fazer a transformação, pode fazer o milagre, porque eu e você, irmãos, somos verdadeiramente milagres. Se nós olharmos quem nós éramos e quem hoje nós somos, só há uma explicação: o amor de Deus entrou na nossa vida. E é através deste amor que nós nos encontramos com Jesus. E é através de Jesus que nós vamos nos reencontrar com Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Que você dê liberdade ao Espírito e que você faça a vontade de Deus a cada dia na sua vida. Fique na bênção do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.